para fazer o seu voto. Ele quer ler na íntegra, ou está lendo na íntegra, né? A sessão começou agora há pouco, André Mendonça vai continuar o seu voto, mas já deu dicas ontem, suficiente para entender que ele vai abrir divergência em relação aos 3 votos já dados até o momento, dos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e também Dias Toffoli, que já votaram ali pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que só prevê a responsabilidade das redes sociais após decisão da Justiça. Claro, teve uma divergência já também nesses 3 votos. Luiz Barroso divergiu dos outros 2 ministros que disseram que esse artigo é inconstitucional, mas os 3 ministros são a favor de estabilizar plataformas, as redes sociais, as big techs, por esses posts que são muitas vezes com discurso de ódio, pedofilia, também outros tipos de ataque. O Mendonça ontem disse que ele defendeu um modelo de autorregulação, citou inclusive os Estados Unidos, também defendeu a liberdade de expressão, segundo ele é indispensável para um Estado soberano. Vamos ver. Vale realçar que a liberdade de expressão possui posição preferencial. Primeiro, porque é meio indispensável à defesa das demais liberdades e direitos fundamentais. Segundo, porque a liberdade de expressão é condição de possibilidade do Estado de Direito democrático, na medida em que apenas uma sociedade na qual o cidadão seja livre para expressar a sua vontade, sem receio de reprimenda estatal, se pode falar em soberania popular. Bom, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão relembrando os votos dados até agora e o que eles estão julgando. De acordo com o ministro, é preciso estabelecer essas normas para, quando a Corte se deparar com esse tipo de caso, saber como proceder. Ele negou que seja uma espécie de censura, que é o que muitos utilizam. Vamos ver. Critérios que vão reger os casos que chegarem ao judiciário é nosso dever e nada tem de invasão à competência dos outros poderes. E muito menos tem a ver com censura. Nós estamos discutindo responsabilidade civil. Nós vamos decidir se as pessoas que ajuizaram as ações têm ou não têm direito a uma indenização. É simples assim e esta é a verdade. Aliás, no mundo atual, nós precisamos fazer com que mentir volte a ser errado de novo. E o Mitop também disse que queria acrescentar um comentário sobre a votação e também negou esse argumento de censura. Vamos ver. Agregar que aqui não se trata de nenhum julgamento que diga respeito à censura ou a tolher liberdade de expressão. O que nós estamos aqui a discutir, no meu caso, é se o artigo 19, que estabelece que a responsabilização por dano só surge se houver um descumprimento de decisão judicial, é compatível com a Constituição ou não. Simples assim. Agora há pouco, aqui também na entrevista à imprensa, na Câmara, o presidente Hugo Mota disse que esse tema da regulação das redes sociais é um tema polêmico e que deveria levar ao colégio de líderes para saber se os outros também aceitam com algum tipo de projeto desse tipo. A gente lembra que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, enterrou o PL, conhecido como PL das fake news. E o presidente da Câmara também falou sobre a inteligência artificial, né, que foi um dos temas debatidos aqui no BRICS. Esse sim, ele prometeu pautar e aprovar até o fim do ano, que é a regulação da inteligência artificial. Vamos lá, eu acho que o que está claro aí, quer dizer, não é que está claro, mas deveria estar claro, é que mentir, todo mundo tem o direito, ou pode mentir. Agora, cometer crimes, não. Seja no mundo físico ou no mundo virtual. Eu acho que é isso, é a responsabilização civil, que até hoje é uma coisa que as Big Techs estão imunes, e o tribunal está dizendo que não pode ser desse jeito, professor.
exatamente o que disse o ministro Barroso e o ministro Dias Toffoli, exatamente isso. Ou seja, sai uma decisão judicial, esses big techs têm de cumprir. No caso, por exemplo, da retirada de alguma coisa ofensiva a uma terceira pessoa que adentrou a justiça solicitando a retirada daquele conteúdo e depois demais penalidades. E as big techs se julgam supranacionais, portanto, estão acima das fronteiras nacionais do nosso ordenamento legal, da nossa soberania. É essa questão que está sendo discutida. Ninguém quer censurar ninguém. O que é desejado, tudo indica, pelo que estamos assistindo no Supremo, é que essas grandes empresas internacionais, elas têm de cumprir o nosso ordenamento legal. Só isso. Todo mundo, cidadãos e empresas, Marta. Amadeu. Nós, como jornalistas, a gente tem uma certa prudência e uma certa responsabilidade quando a gente vai falar sobre determinados assuntos. No ambiente virtual, não deve ser diferente. E aí a gente não fala somente de discursos de ódio, somente de fake news que podem surgir como crimes, virar crimes, criminosas, mas a gente também fala de assuntos sensíveis que mexem com a saúde mental de crianças, de adolescentes. A gente fala sobre casos de suicídio, por exemplo, que são divulgados ali nas redes sociais, em algumas delas, livre e abertamente. Então, não deveria ser assim no ambiente virtual. Essas big techs, as donas, as reguladoras desses conteúdos, têm sim que ser responsabilizadas pelos conteúdos que são divulgados dentro das plataformas, porque contar com o bom senso das pessoas que usam é um pouco mais complicado, porque nem todo mundo tem. Vamos lá, Ranieri.